Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com a senadora Anastasia. E o nosso tema é um projeto de lei de autoria do senador que prevê a gravação das reuniões dos conselhos das estatais. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa já é uma primeira medida no sentido de aprimorar a gestão pública, a administração dos recursos, depois de toda a experiência que a gente acaba adquirindo com a Lava Jato? Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você no programa Argumento da nossa TV Senado e cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham em todo o Brasil. Eu apresentei o projeto exatamente com o propósito de darmos mais um passo a favor da transparência. Transparência é uma palavra mágica. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos essa ideia ou esse princípio na administração pública. É natural, eu digo sempre, que a administração pública ela é dinâmica, ela não é estática, ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo com os costumes, com o nível cultural e de civilização de cada sociedade. Felizmente, nós estamos caminhando em prol de uma transparência cada vez maior, nos aproximando de nações como as escandinavas, por exemplo, que têm um grau de transparência altíssimo em relação ao Brasil. E, em relação às estatais, notamos, em razão, inclusive, dessa questão toda que envolve a Petrobras, a ausência dos registros do Conselho de Administração da empresa, exatamente por uma lacuna. Até esse momento, não é obrigado que o registro da reunião dos conselhos, não só de administração, mas também fiscal, das empresas estatais como um todo, não só a sociedade de economia mista, que é o caso da Petrobras, mas também das autarquias, das fundações, das empresas públicas, elas devem ser registradas, gravadas e guardadas por um período. A minha sugestão no projeto, que será debatido e aperfeiçoado pelos colegas e, caso seja possível, venha a ser aprovado para depois ser discutido na Câmara, é exatamente um prazo de 5 anos, que é o prazo hoje normal da prescrição em geral, apesar que a improbidade não tenha prescrição. Mas é um prazo que me parece razoável. Também mais do que isso, não haveria nem estoque suficiente para depósito, etc., questões procedimentais. Então, esse é o propósito, é dar transparência, é permitir que o que é debatido ali, que é de interesse público, são empresas do governo, mantidas com o dinheiro do povo, mantidas com tributos e recursos arrecadados pelas pessoas ou por tarifas pagas pelas pessoas, essas empresas têm de dar uma clareza na condução dos seus negócios. Então, nós colocamos, se porventura um tema discutido ali tiver um segredo, um sigilo empresarial, é claro que, quando requisitado, o juiz ou o Ministério Público tomará as cautelas devidas. Mas, pelo menos, teremos ali o elemento registrado, documentado, como uma prova a ser, no futuro, colocado. Até como defesa de uma pessoa. Com certeza. Não é? A pessoa está no conselho, você votou, não, eu votei contrário, eu manifestei contrariamente. Não fui conivente. Não fui conivente, exatamente. Decisão. Então, é um papel importante, tanto para comprovações como para a defesa. Então, eu acho que é um passo positivo na transparência. Como seria acessada essa informação? A sociedade, por exemplo, tem acesso a isso? Essa é a minha proposta, está na lei, é uma proposta à lei de transparência. Então, são os mesmos critérios de acesso aos documentos públicos. Essa gravação vai se assemelhar a um documento público, claro, com os mesmos níveis de reserva e cautela que tem os documentos em geral. Essa gravação, esse registro também ajudaria a criar um ambiente, vamos dizer assim, que não permitisse certas distorções, como a gente está vendo agora nessa questão do CARF, no Conselho Administrativo da Receita Federal, exatamente, onde há acusações de que certas empresas são privilegiadas. Claro, porque no momento em que os conselheiros, e eu sempre parto do pressuposto, evidentemente, da boa-fé de todos. Sim. Ele sabe que está sendo gravado, aquele registro será mantido, ele vai ter um comportamento também mais condizente ainda com aquela gravação, com a responsabilidade da sua função. Então, isso é importante, eu acho que é um passo positivo, numa função muito importante, que muitas vezes as pessoas pensam que ser membro de um conselho de administração, de uma estatal ou de uma empresa pública, são somente uma benesse, um privilégio, um acréscimo remuneratório. Não é. É, na verdade, um ônus, uma responsabilidade, uma determinação legal e constitucional, algumas vezes, para desempenhar um papel importante na aplicação das estratégias e das diretrizes daquela empresa. E são empresas gigantes, nós citávamos Petrobras, mas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, empresas dos estados, dos municípios, são empresas muito poderosas e que, de fato, merecem uma atenção especial do legislador. E é uma responsabilidade muito grande essa tomada de decisão, né? Evidente, por isso o registro, para saber exatamente qual foi o
comportamento de cada conselheiro. No caso como esse da compra da refinaria de Pasadena, por exemplo, ficaria mais possível, tanto no ambiente jurídico como para nós da sociedade, entender os critérios da tomada dessa decisão, por exemplo, né? Não há dúvida, porque estariam gravados ali os debates que motivaram a decisão. Então, os motivos vão estar ali expostos. Os motivos técnicos, os motivos estratégicos, empresariais, de maneira muito clara. Então, isso é muito bom para definir de maneira clara quais foram as etapas que levaram aquele resultado, aquela decisão. Senador, como é a tramitação? O senhor entrou agora em junho com essa proposta, nesse dia 24 de junho. Isso, nós estamos apresentando a proposta que vai ser distribuída às comissões, haverá o debate, é natural, é um tema, não digo polêmico, mas é um tema que vai reverberar e que permitirá um debate importante. Vamos conversar com os nossos pares, receber as emendas, discutir. O projeto certamente será aperfeiçoado para, se for entendido positivo, eu espero que seja aprovado. Há outro projeto do senhor também que eu gostaria de tratar aqui no programa Argumento. O senhor já apresentou sobre a negociação entre funcionários públicos e Estado, negociações coletivas, não é isso? É verdade. É outra lacuna de lei que nós temos no país. É verdade. Nós não temos hoje no Brasil uma legislação que trata de maneira clara como se dá a negociação coletiva entre os servidores públicos e o poder público. Quando o empregado é da CLT, empregado das empresas privadas, a CLT já dá todos os caminhos para a negociação, inclusive chegando à figura do chamado dissídio coletivo, que é o julgamento que se faz pelo Tribunal do Trabalho. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu há muitos anos, ao tempo do Estatuto dos Funcionários Públicos Federais, e que se aplica também a estados e municípios, essa interpretação, que essa figura do dissídio não se aplica aos servidores estatutários, servidores do Senado, da Câmara, das câmaras municipais, dos governos estaduais, das prefeituras. E quando, e é natural, o sindicato dos servidores inicia um processo de reivindicação, não só salarial, mas de condições de trabalho, de qualificação, de algum outro benefício, nós não temos no Brasil lei nenhuma. Isso pode gerar, como acontece muito, um impasse. Esse impasse pode chegar a uma greve. A greve pode levar dias, semanas, meses, prejudicando violentamente o usuário de serviço público. Sim. Então, o objetivo desse projeto é dar um contorno, um primeiro passo para nós termos etapas formais previstas em lei para essa negociação. Uma negociação de boa-fé, uma negociação que o objetivo não é terminar em juízo, é exatamente fazer uma composição com as etapas, com a previsão das reuniões, com a previsão de quais são os dados que têm de ser apresentados e, fundamentalmente, se for o caso, também estimulando a mediação ou arbitragem, que são medidas recentes aprovadas no Congresso e que também ajudam numa composição extrajudicial. Porque nós sabemos que o Poder Judiciário no Brasil está assoberbado de processos. Verdade. Então, nós temos de diminuir um pouco essa mania brasileira de judicializar tudo, através de composição extrajudicial. Por isso, a arbitragem, ou a mediação, a autocomposição, são figuras importantes. O projeto, portanto, é, como eu disse, uma moldura, um parâmetro, um primeiro passo, é um projeto complexo. Não existe no Brasil uma regra para essa negociação coletiva e ele vai ser debatido ao longo, certamente, dos próximos meses, aperfeiçoado pelos nossos pares e, se for entendido positivo, será aprovado e irá à Câmara. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Tânia. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Agora, quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.